tal aceitar um trabalho e depois descobrir que não era nada daquilo que você estava imaginando? O gado era excepcionalmente bem tratado. Com relação aos trabalhadores, não tinham água para beber. E mulheres estupradas dentro de oficinas de costuras, como forma de subjugação. Ele capturou o trabalhador e com o ferro de marcar boi marcou o rosto, o peito, as costas do trabalhador. Difícil acreditar que coisas assim ainda aconteçam em pleno século XXI, não é? Mas sabe quantas pessoas se encontram atualmente nessa situação? Mais de 20 milhões no mundo. Entre elas, 5,5 milhões de crianças. Aqui no Brasil, cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados nos últimos anos. Mas o combate ao trabalho escravo no nosso país pode sofrer retrocessos. É o que alertam especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles vieram acompanhados de um nome de peso, Kailash Satyarthi, o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Ele ajudou a libertar mais de 80 mil crianças em vários países. Veja agora no Em Discussão. É bastante irônico que nós ainda tenhamos o problema do trabalho escravo. O escravo moderno, o tráfico de pessoas, não apenas neste país, mas em todo o mundo. Na década de 80, eu tive a chance de libertar alguns trabalhadores escravos que foram escravizados por muitas gerações. Seus tataravós tinham pedido dinheiro emprestado dos tataravós dos empregados destes trabalhadores. E havia essa dívida que estava passando de uma geração para outra. E eu fui resgatar essas pessoas e mais tarde eu descobri que aquele local pertencia a políticos. Então era impossível tentarmos ter ajuda policial. Então nós decidimos ir no meio da noite e nós fomos resgatar essas pessoas. E isso é algo que eu venho fazendo nos últimos 36 anos. Eu levei as crianças no meu carro, um carro grande. E os pais e os avós foram levados no caminhão. E o caminhão seguiu o meu carro. E eu descobri que essas meninas e meninos que foram libertados eram muito tímidos. E eles estavam bem chocados. Então, eu comecei a acalmá-los. Comecei a falar com eles. E eu lembrei que eu tinha um cacho de bananas comigo, que estavam na parte de trás do carro. E as crianças me perguntaram, o que é banana? Eu falei, olha ali atrás, olha ali no banco de trás, tem várias bananas. É uma fruta. As crianças se olharam para a banana e falaram, bom, isso aqui não parece uma cebola. E a outra criança falou, não, também não é batata. Então o que é isso? Eu falei, é uma fruta, é doce. E eles me perguntaram, o que é doce? Eles não tinham ideia do que doce era. Eu percebi que algumas dessas crianças começaram a comer a banana sem tirar a casca. Nesse momento, eu percebi a diferença que nós tínhamos, a diferença de anos, de 150 anos, a diferença da era da escravidão, que ainda continua. A garota que estava sentada ao meu lado, ela tinha 6 anos. De repente, eu vi que ela olhou para mim
Oh man, e me perguntou, Senhor, why didn't you come early? por que você não veio mais cedo? Por que você não veio antes? Ela sabia que ela tinha nascido e crescido ali. Os pais dela também tinham nascido e crescido ali. Os avós tinham sido traficados para este local também. In slavery. Todos escravizados por gerações. When she asked, E quando why didn't you come ela me early? perguntou por que você não veio This antes, was not the question to me. essa não era a pergunta para mim. This was not the question from a girl. Essa não era uma pergunta de uma menina. The question which stands Essa era here uma right now, pergunta right here. que continua a This is existir the aqui question e from agora. 21 Esta é a pergunta million children, de women and men. 21 milhões de This is the pessoas. question from 5.5 Esta é a million children. pergunta de 5 milhões e meio Not de to Kailash crianças. Satyarthi, but to everyone who believes in humanity and Para human cada rights. que acredita nos direitos humanos e Everyone na who humanidade. believes in civilization Para and cada que democracy. acredita na civilização religions e na and democracia. This is Religiões, question to the whole culturas. world that Essa é uma pergunta what stops para o us mundo inteiro. in spite O of que nos all the progress impede, and apesar de advancement todo we o make? progresso e avanços que Why nós so many temos? children are Por que bought and sold tantas like crianças animals? são vendidas e And even compradas como sometimes in animais? lesser- This is unacceptable. Isso é inaceitável. This is unacceptable. Isso é inaceitável. Freedom is non-negotiable. A liberdade não And deve today, ser I'm so negociada. happy to summarize with few things. Mas eu terminaria com alguns pontos. One is that the new trends of trafficking É and que slavery o are tráfico fueled by the e a liberalization escravidão of economy, são commercialization and alimentados pela privatization in different parts of the comercialização e world. pela privatização em diferentes partes do mundo. Of A liberalização da economy is leading economia está To levando find the cheap labor force and a cheap uma raw busca material in por the uma developing força de countries trabalho by the big barata, brands por and companies. matérias-primas baratas. They are employing children and women, E por isso eles estão indigenous empregando people, crianças immigrant indígenas ou a migrant comunidade workers, imigrante. and that is also fueling the E isso migration também within the country está and trafficking within the alimentando country and o also tráfico dentro do interborder país or e a interstate migração dentro trafficking. do país e entre diferentes países. No one can say with authority that Ninguém pode they don't dizer have com any autoridade child labor, que any eles não forced têm labor nenhum in the trabalho production and escravo supply chain. infantil na sua cadeia In de spite of suprimentos ou all de produção. big claims they can make about their Apesar corporate social responsibility deles falarem muito or da sua code of responsabilidade conduct, but the social, do reality seu is that the código de number of conduta, child laborers and number of mas a forced realidade laborers é que who are denied their basic human a rights quantidade de trabalhadores is at escravos increase in e certain de parts. trabalhadores infantis que existem That is the está new aumentando trend which em is algumas increasing. partes do mundo. Essa é uma tendência que nós We have to estamos keep an eye on observando it. e nós temos Some of the que old observá-la de patterns are now perto. Alguns dos diminishing padrões because of antigos estão education diminuindo and graças à awareness, educação but e à these new trends are conscientização, taking over. mas essas novas We tendências can also estão see the growth ganhando of espaço. different É muito importante element or investir a na liberated educação, tool porque a find educação a é uma solution to this ferramenta de problem. liberação e nos ajuda We a can do achar it. uma solução para esse problema. But E what podemos requires- fazê-lo. I would end with E eu with gostaria the de same girl whom concluir we rescued that time. Her name com was uma Devli. citação da mesma never menina tasted que eu banana. resgatei, aquela que she nunca tinha comido banana. A menina foi reabilitada, foi educada, recebeu When she was educação, about 10 years escolaridade e aos 10 She anos, sent mais ou back to menos, her community, foi a different mandada new de community volta which para we have uma set nova up as a comunidade. resettlement colony for the freed Em slaves, families. uma colônia que estabelecemos She para realized that as there was pessoas no school in that liberadas. area. E ela percebeu que não havia She spoke to escola me and na Sumedha. comunidade dela. Ela conversou comigo She spoke to other friends and then com she seus started amigos going door to door and asking e começou a bater de their porta em children to porta, go to perguntando e pedindo às crianças que she was fossem à opposed. It was escola. not easy. É, But e não foi eventually, fácil. Devli Ela was teve successful in oposição, bringing all mas no final 30 ela conseguiu boys and trazer girls of her 30 community meninos to e meninas
para uma escola improvisada. Houve mais tarde uma audiência sobre educação durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e eu a convidei para falar sobre as crianças e para falar em nome das pessoas que sofrem trabalho forçado no mundo inteiro, especialmente crianças. Quando ela estava lá nas Nações Unidas, na frente de vários presidentes, reis, rainhas, primeiros ministros, ela estava tímida, mas sorrindo, e disse para mim, e eu traduzi. Ela disse, meu Deus, eu nunca vi pessoas ricas com roupas lindas, pessoas tão brancas. O que aconteceu com essas pessoas? E eu tive que traduzir. E ela perguntou, eu sou uma menina apenas, eu sou uma pessoa vítima de escravidão, e eu posso assegurar educação e liberdade para todas as crianças da minha comunidade, presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, pessoas ricas no mundo. O que vocês estão fazendo? Se eu posso fazer isso na minha comunidade, por que vocês, pessoas poderosas, não podem fazer isso nos seus próprios países? Especialistas alertam que mudanças na lei podem enfraquecer o combate ao trabalho escravo. É o que você vai ver a seguir. Pretende se retirar da definição de trabalho escravo, o trabalho exaustivo e o trabalho degradante.